Oi gente, tudo bem? A gente sempre fala aqui que a jornada do intercâmbio é de muito aprendizado e crescimento. Disso nós não temos dúvida. Mas para aproveitar o melhor do que o intercâmbio tem a te oferecer, é importante ter claros os seus objetivos e trilhar o melhor caminho para conquistá-los. Nesse vídeo eu vou conversar com o Danilo, fundador e diretor-geral da West One, que tem 20 anos de experiência com intercâmbio e já orientou vários estudantes nessa trajetória. E antes de começar a conversar com o Danilo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Dan, vamos começar do começo? Vamos lá. Você tem um trabalho de bate-papo, em que você vai às agências, conversa com alguns estudantes sobre trilhar um caminho mesmo para o intercâmbio. Por onde você começa esse bate-papo? Muitos anos atrás, nós vimos a necessidade de criar uma palestra, um workshop, onde nós pudéssemos ajudar os estudantes a se planejar, né? Como se planejar aqui eventualmente para que aproveitasse o máximo do intercâmbio, como seria na parte de renovação de visto, esse tipo de coisa. E durante alguns anos, esse workshop ele era bem técnico. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que as pessoas precisavam muito mais de uma parte menos técnica, porque muita gente vem para cá com certos objetivos em mente e de repente chega aqui e fala, puxa, será que é isso mesmo? Será que não é? Então ali é um grande momento para fazer uma visita interna e para realmente deixar claro para a gente mesmo quais são os nossos reais objetivos. Muita gente vem para cá achando que é por um motivo e na verdade é por outro, né? Então a pessoa vem achando que o que eu escuto muito, eu até falo brincando, porque sempre no começo desses bate-papos eu peço para cada um se apresentar e tal, né? E aí eu pergunto, qual é o seu objetivo? O que te fez chegar aqui? E aí a pessoa fala, aprender inglês. Aprender inglês. Todo mundo fala aprender inglês. É a primeira coisa. Né? Quando que na verdade o inglês, importante que mas ele é só um empurrãozinho que a gente precisa. Para de repente a gente sair de uma carreira que a gente não gosta, de um trabalho que a gente não gosta, de um relacionamento que não está legal, da pressão da família, dos amigos, seja lá o que for. E aí a melhor desculpa, Maria, eu falo isso brincando, a melhor desculpa é o inglês, porque ninguém vai contra, nem a família, nem no trabalho, nem você mesmo, você fala, não, inglês realmente eu preciso. E a pessoa mergulha nessa dizendo que o inglês é o objetivo, quando que na verdade o inglês é parte, mas tem outras coisas muito mais importantes do que o inglês. E aí esse é o momento de novo de falar, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu real objetivo? Né? E acho que visitar internamente os meus valores, o que eu gosto, as minhas paixões. Será que eu escolhi a carreira que eu escolhi para agradar os meus pais? Ou porque aquela carreira ia me dar dinheiro? Qual é o real motivo? Tem propósito ali? Porque se não tiver propósito, não é sustentável. Você acha que o fato de o intercâmbio ser, de certa forma, um recomeço, porque você está chegando num lugar novo, vai conhecer pessoas novas, vai aprender uma língua, que muita gente não domina, enfim. Esse recomeço, ele pode ser bom para você recomeçar também? Nossa. Pode ser um momento bom para isso? Total, Mari. E é muito legal você falar isso, porque é verdadeiramente um recomeço. Porque normalmente a pessoa não fala a língua, e aí a gente sabe que se você for lá atrás, como que nós aprendemos a falar, a gente observava, aí depois a gente repetia, aí depois a gente começou a escrever e por aí vai. E eu acho que essa analogia ela serve para essa experiência do intercâmbio, porque primeiro a gente, onde estou, né? E depois eu preciso me comunicar, depois eu preciso trabalhar, sabe? E aí vem as necessidades e como que eu vou lidando com tudo isso. E esse recomeço faz as pessoas se despertarem. 1 ano de intercâmbio, 2 anos de intercâmbio, muitas vezes a gente aprende mais do que 10 anos na mesma condição que nós estávamos no nosso país de origem, sabe? E aprende sobre nós mesmos, né? Total. A gente acha que a gente está aprendendo, né, a cultura, e claro que estamos, né? Mas
no fundo, a gente está descobrindo quem nós verdadeiramente somos. E uma coisa que ao longo desses muitos anos de intercâmbio, tanto como estudante, quanto como profissional de intercâmbio, eu percebo que as pessoas têm uma força dentro delas que muitas vezes elas não sabem que tem. Sabe, de vir para cá, de enfrentar os desafios, de aprender uma nova língua, conhecer gente nova, arrumar trabalho, tudo isso que a gente sabe o que é. E a pessoa tem uma força dentro dela que ela não sabia que tinha. Isso é tão legal ver, muito legal, é tão gratificante ver a pessoa que chegou toda insegura, o que eu faço, isso, aquilo e tal. Você vê a pessoa 6 meses depois, 8 meses depois, completamente transformada, sabe? Fazendo as coisas acontecerem. Putz, isso é demais, né? E aí é claro, né, que cada um vai ter, né, os seus objetivos, cada um vai ter uma personalidade, né, ou vai ter um propósito, mas você acha que existe uma forma da pessoa encontrar o que ela realmente quer e aí a partir daí trilhar o melhor caminho para aproveitar o melhor do intercâmbio? Sim, esse é um passo mais profundo assim, né, Mari? Porque no final das contas a gente sabe que nós somos produto da cultura que nós tivemos, da nossa família, da escola que a gente frequentou, da igreja que a gente frequentou. Nós somos produtos disso. Mas isso é o que nós somos verdadeiramente. E aí é um ponto importante de reflexão, de ir lá para dentro e falar quem eu sou verdadeiramente. Será que eu sou isso? Ou eu estou tudo isso nesse momento e isso é transitório? Será que essa é a minha verdadeira essência? Né? E o que eu falo, acho que o primeiro grande passo a ser dado, ter a experiência do intercâmbio, isso é um grande passo. Exatamente, é. Primeiro porque poucas pessoas no Brasil têm essa oportunidade. E segundo, que é um passo de coragem, de falar, poxa, eu vou deixar meu trabalho, minha família, ou o que for, e vou encarar essa experiência, sem saber o que eu vou viver lá, verdadeiramente. Né? Então esse é o primeiro grande passo. O segundo passo, que eu digo muito, é segue o teu instinto. Sabe aquela voz interior, Mari, que fala, segue por aqui, segue esse caminho aqui. Aí a gente traz para a racionalidade aqui e fala, não, isso não vai dar. 1 mais 1 tem que ser 2, sabe? Eu falo, não, por hora, deixa isso de lado, escuta essa voz interna, que a gente ao longo da vida, a gente abafa essa voz interna. Mas deixa essa voz interna aflorar, porque essa é a voz inteligente, essa é a voz sábia, essa é a voz divina para quem acredita, essa é a voz que a gente tem que escutar mais. E a mente tem que seguir essa voz, né? Mas quem controla tudo é essa voz interna aqui, sabe? Então quando a gente escuta a voz interna, a gente não vai errar. Agora, você acha que quando a pessoa tem dúvida, né, com relação à trajetória no intercâmbio, devo ou não renovar meu visto, devo fazer esse curso ou esse, por quanto tempo eu renovo, enfim, o que ela deve levar em consideração para definir isso? Eu acho que cada pessoa funciona de uma forma, mas uma coisa importante de pensar, Mari, muitas vezes a pessoa vai ter essa experiência de intercâmbio uma vez na vida. Não que isso seja uma regra, e a gente vê pessoas tendo 2, 3, 4 experiências de intercâmbio, mas muitas vezes a maioria das pessoas vai viver isso uma vez, né? E que viva isso intensamente, e que não seja rápido, mas que viva intensamente. Eu acredito que um período de 1 a 3 anos é um período muito bom para a gente desenvolver a língua, para a gente se descobrir, se virar, é um período muito bom. Então acho que a primeira coisa é se perguntar, poxa, fez já diferença na minha vida? Me sinto transformado? Sabe? De novo, fazer essas perguntas internas. Aí muita gente fala assim, aí vem para a racionalidade, pô, mas eu vou ficar muito tempo fora do meu mercado de trabalho, isso e aquilo. Mas essa experiência ela é tão relevante, que o próprio mercado de trabalho vai valorizar cada vez mais isso. Já valoriza cada vez mais isso. Então, viver a experiência intensamente, como que está o inglês? Tá legal, tá fluente, tá falando? Como que está a experiência? De repente, vale a pena fazer um curso superior, uma faculdade, sabe? Fazer essas perguntas e ver como sente aqui dentro. Não o que a planilha no Excel diz, mas como sente aqui dentro, sabe?
e seguir, de novo, seguir essa voz interna, né? O que eu vejo acontecer, Dan, com alguns estudantes com os quais eu tenho contato, é que quando eles passam, né, por desafios muito grandes, e aí junta tudo, né? Junta a saudade da família, junta o fato de você não estar ainda adaptado, principalmente no começo do intercâmbio, né, com a nova cultura, a nova língua, e aí vem um desafio, ou vem um não pela frente, né, alguma barreira. Tem gente que pensa em desistir, né? Como você acha que é possível lidar com isso? Ao longo desses muitos anos, a partir da minha experiência, a partir da experiência de muita gente, eu percebo que houve uma transição, ao longo dos últimos 20 anos, houve uma transição. Hoje, as pessoas são muito imediatistas. A coisa tem que acontecer agora. Eu tenho que ter o trabalho agora. Eu tenho, sabe, tudo tem que acontecer agora. Eu preciso falar fluentemente agora. Então, quando a gente fala assim, poxa, isso daqui está longe de mim, muitas pessoas já falam, nossa, está muito longe, quero desistir. Que é um pouco do que você está falando no desafio. Então a pessoa vai procurar um trabalho, escuta um não, mas ela queria agora escutar um sim. E ela fala, putz, tá ruim, sabe? Quanto que um não é um não. Pronto, agora eu vou atrás do sim, né? Qualquer que seja o desafio, ele é tão grande ou tão pequeno quanto a gente tem a percepção sobre o desafio. Porque para uma pessoa um desafio é tão tranquilo e para outra é tão difícil, sendo que o desafio é o mesmo. Mas no final das contas é a minha percepção do que, o meu julgamento, a minha percepção do que é aquele desafio, o que ele representa para mim. Então o que eu diria é olhar para o que quer que seja que aconteça como um fato. Apenas um fato. Qual é o fato? Sei lá, eu estava conversando com alguém, queria expressar certa coisa e não consegui expressar como eu gostaria. Ok, isso é um fato. Ponto. Ok, deixa eu seguir em frente. E não, nossa, não consegui. Aí a história que a gente vai criando na nossa cabeça, ela vai crescendo. Não consegui me expressar. O que ele ficou pensando de mim? Nossa, e vai longe. E quanto que é? O fato é, procurei falar algumas palavras, a pessoa não me entendeu, pronto, esse é o fato. Então quando a gente olha o fato puramente como ele é, fica mais fácil da gente lidar com ele. Porque a gente passa a olhar menos como um desafio muito grande ou um desafio pequeno, mas apenas é o que é. Em inglês a gente fala, it is what it is. Segue em frente, keep walking, continua caminhando, continua a sua caminhada, sabe? Caiu, escorregou, levanta, continua caminhando. Respira fundo, continua caminhando. Porque é assim que as coisas acontecem, é assim que elas se desenvolvem. E procurar não ser tão imediatista. Ter paciência para que as coisas aconteçam. Curtir cada etapa, né? Porque mesmo as etapas que têm mais dificuldades do que outras, né? Como o começo do intercâmbio, por exemplo, né? Que a pessoa ainda realmente não consegue se expressar, não consegue entender tudo, leva vários nãos às vezes, né? Com relação a trabalho, por exemplo. Mesmo essas etapas têm o lado bom, que é o lado de você estar chegando num lugar novo, olhar tudo de uma forma, né? Como se você estivesse descobrindo. Então, cada etapa também tem o seu lado bom, né? Total, Mari. É viver o agora. Hoje se fala tanto, né? Os grandes professores de meditação e de mindfulness falam tanto de viver o agora, né? Deixar essa preocupação exacerbada com o futuro, essa ligação tão forte com o passado, mas viver o agora. E parar para olhar ao teu redor, para olhar as pessoas, para olhar a natureza, sabe? E falar, cara, que demais que eu estou vivenciando isso. Deixa eu curtir isso. Seja o que vier. Eu digo, Mari, que o que a gente chama de dificuldade são grandes professores para a gente. Se a gente olha para a chamada dificuldade como um grande professor, a gente vai extrair grandes lições da dificuldade. A dificuldade está aí para nos impulsionar, para nos fazer crescer, para nos dar força, poder, para seguir em frente, cada vez mais forte, sabe? Cada vez com mais propósito. Você acha, Dan, que existe um momento em que a pessoa percebe se ela quer ficar mais tempo no intercâmbio ou não? Como ela pode perceber isso? Muitas vezes ela não percebe isso, sabe, Mari? Muitas vezes ela sente dentro dela, ela tem, só que ela não tem certeza, sabe? Não sabe se fica, se vai. Muitas vezes você não tem aquele momento, é isso. Então,
o que eu sugeriria é planeje-se como se você fosse continuar. E se eventualmente você decidir não continuar, não irá afetar muito. Você vai pegar o dinheiro que você juntou, o que quer que seja, e vai voltar. Porque é melhor fazer dessa forma do que o contrário. Do que falar, não vou ficar e vou embora. Aí chegar perto do momento de renovação, a pessoa não se planejou, não juntou dinheiro e tal, fala, puxa, não vai dar. Então eu diria para se planejar como se fosse ficar, independente de não ter tomado a decisão ainda. Mas ao mesmo tempo também, será que a pessoa deveria aproveitar ao máximo como se fosse embora? Sabe, de aproveitar tudo, visitar lugares que quer conhecer. Sim, eu acho que ela pode aproveitar tudo anyways, de qualquer forma ela pode aproveitar tudo. Talvez deixar eventualmente gastos maiores, como uma viagem, por exemplo, deixar mais para frente, do tipo assim, porque vai ser viajar, sei lá, pela Austrália ou pela Ásia, ou estender o visto. E aí no final, no momento certo, ela vai ter que decidir. Ela vai para cá ou para cá. E a partir do momento que a pessoa resolve mesmo renovar o visto, ficar mais tempo no intercâmbio, qual a melhor forma de fazer isso, de se planejar para essa segunda etapa do intercâmbio? É sempre importante se planejar o quanto antes, né? Não deixar para a última hora. Até porque existem diferentes tipos de cursos, diferentes requerimentos, e é importante que o estudante ele entenda isso para que ele possa ter um planejamento eficaz. Então, por exemplo, para renovar para um curso de inglês é fácil, o processo de matrícula é simples. Para renovar para um curso técnico, dependendo do curso, já é um pouquinho mais complexo. Para renovar para um curso superior é mais complexo ainda. Então, às vezes, um período de matrícula, um processo de matrícula de uma universidade, por exemplo, pode levar um mês, enquanto que o de inglês leva 2 dias. Então é importante se planejar o quanto antes, saber quais os pré-requisitos, saber qual é o custo, quanto eu vou ter que juntar de dinheiro, para poder, no momento certo, eu já estar pronto para aquilo. E para planejar que curso fazer, né? Porque na hora da renovação do visto, muita gente pensa, não, quero ficar mais tempo, não importa que curso eu vá fazer. E às vezes, se você se planeja, né, e pensa qual o melhor curso que você deve fazer para você conquistar seus objetivos, às vezes você não perde tempo nem dinheiro. Exato. Né? Eu já vi muita gente, Mari, perdendo muito tempo fazendo curso que não tem relevância, que não tem qualidade, fica lá 2, 3, 4 anos, 5 anos fazendo um curso que não tem relevância para a vida dela e acabou não caminhando. Academicamente ela não caminhou. Então não ajudou muito, seja na carreira dela, não ajudou muito eventualmente para um processo de visto, de residência ou o que for, né? Então é importante ter um planejamento efetivo. A Austrália introduziu alguns anos atrás uma taxa a partir da segunda renovação de visto. Isso é importante o estudante entender. Ou seja, a primeira renovação de visto, ela vai pagar o valor normal da taxa de visto. A partir da segunda renovação, ela vai pagar aquele valor mais $700. Então, ou seja, só o valor do visto vai ficar acima de $1.000. Se a pessoa tem dependentes, vai subindo mais ainda. Então, o ponto todo é por que a Austrália introduziu isso? Justamente para o estudante se planejar de médio e longo prazo. E não ficar renova, só para permanecer no país. Porque uma coisa que a gente não pode se esquecer é que existe o critério de genuinidade. Ou seja, para a imigração australiana, para o governo australiano, o estudante está aqui para estudar. Esse é o principal objetivo dele. E cada um tem seu objetivo, Mari. Se não é o principal objetivo da pessoa, é com ela, né? Isso é uma questão dela, particular dela. Mas ela tem que viver aqui as regras, os requisitos, as condições de visto, como se essa fosse a principal intenção dela, o principal objetivo dela. Para que isso não traga um impacto que não seja legal para a vida dela, aqui dentro, né? Então é importante observar condições, regras, e ter certeza que eu estou fazendo o que tem que ser feito, para que ele possa atingir o objetivo que ele que a pessoa queira atingir. Qual a importância durante esse planejamento e na hora da renovação do visto de ter, né, o contato, de ter o atendimento de um consultor, de uma agência de intercâmbio,
para traçar, né, para trilhar o melhor caminho? A gente sempre procura estar no destino que a pessoa vai viver essa experiência, cada vez mais expandindo a nossa participação, onde a gente está presente, para que a gente esteja lá no destino dando suporte para os estudantes. Então, o suporte ele é completo lá do país de origem e durante todo o período onde ele vai estar no intercâmbio dele, né? E no momento de renovação, no momento de planejamento, é importante que ele entre em contato com um consultor da West One para que ele possa ter o melhor planejamento possível a partir daquele momento. Então, os nossos consultores vivem isso diariamente, estão preparados para facilitar o caminho dos estudantes. Então é importantíssimo participar dos nossos eventos, dos nossos workshops, palestras e tal, e também conversar com os consultores para planejar a renovação dele. Muito importante isso. Para encerrar então, Dan, o que você tem a dizer sobre tudo que a gente falou aqui, né? A pessoa entender o que ela quer, né? Qual é a essência dela, para a partir daí trilhar o melhor caminho, para tirar o melhor mesmo da experiência do intercâmbio. Segue a sua intuição. É uma coisa que eu insisto muito, eu falo muito sobre isso, segue a sua intuição. Porque às vezes a nossa cabeça, ela vai criando um monte de barreiras e não deixa que a gente siga a nossa intuição. E a nossa intuição é a nossa voz mais sábia. E aí a cabeça segue a voz sábia. Então se a voz sábia fala assim, ó, eu quero ir para lá. Aí a racionalização vai, tá, como que a minha cabeça vai me ajudar a atingir esse objetivo? Mas se eu não sigo a voz sábia, eu não sei para onde eu vou. Porque a cabeça uma hora vai querer ir para cá, outra hora para cá, outra hora para trás, outra hora fica parado. Mas se eu sigo a minha voz sábia dentro de mim e faço com que a minha mente trabalhe para realizar o que a voz sábia está me mandando, aí é certeza de sucesso. Então o que eu digo é, o principal objetivo é seguir essa voz sábia, seguir o teu propósito, descobrir o teu propósito para você viver esse teu propósito, viver todo o teu potencial. E o intercâmbio te dá a possibilidade de você se descobrir e de viver todo o seu potencial. E você fala isso até a partir também da sua própria experiência, Sem né? dúvida, a partir da minha experiência e das milhares de pessoas que eu vi ao longo desses muitos anos. O trabalhar com intercâmbio, para mim, sempre foi uma clínica de conhecer pessoas, sabe? Porque trabalhando com intercâmbio, a gente conhece pessoas de diferentes culturas, diferentes situações econômicas, sociais, culturais, com diferentes desejos e propósitos e tudo isso, e medos e anseios e tudo isso. Isso para mim sempre foi uma grande clínica para entender cada vez mais como funciona a mente humana, né? E isso me ensinou ao longo desses muitos anos em como nós podemos ajudar os estudantes a viverem todo o seu potencial, até a melhor experiência de intercâmbio que eles podem ter. Muito legal. Dan, muito obrigada, Imagina, viu? prazer. Por compartilhar com a gente aqui o seu conhecimento nesse vídeo. Muito bom esse bate-papo com você. Obrigadão. Obrigado Mário, obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Se você ficou com vontade de fazer um intercâmbio ou de renovar o seu visto, acesse o site da West One, westone.com.br, que um consultor vai te atender e te oferecer todo o suporte para esse melhor planejamento para você obter sucesso, né, e atingir os seus objetivos no intercâmbio. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, compartilha com os amigos e acompanha a gente também pelo Instagram, westone_intercâmbio, que tem muito conteúdo sobre intercâmbio por lá também. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau!